representada, Espírito Santo. Nós amamos a sua presença, nós amamos a sua presença. Nós somos dependentes da sua presença. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós estamos aqui como o Seu filamento. Nós chamamos, Espírito Santo de Deus. Ora labaxere calabás. Ora labalabacere calabás. Espírito Santo, Tu tens liberdade entre nós. Começa a queimar em cada coração nesta hora. Eu quero te convidar, você na sua casa, onde você estiver agora. Começa a levantar as suas mãos, sabe? Começa a erguer o nome de Jesus dentro da sua suas mãos, sabe? Começa a erguer o nome de Jesus dentro da sua casa nessa hora, onde você estiver. Tu és a nossa herança, Tu és a nossa esperança. Comece a erguer o nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você é livre, você tem um acesso. Esse lugar foi conquistado na cruz para você. Para você, você é livre, não importa o teu passado, não importa o que aconteceu, importa que nesse dia, nessa manhã, nós nos levantamos por amor ao Senhor, por desejo, por mais dele. Então comece a celebrar, comece a tomar posse desse lugar. Chega de adorar como um servo, chega de se achegar a Deus como um escravo. Você é filho, então se achegue a Ele nessa manhã e diga: Senhor, hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia, nós estamos aqui por Ti. Ora, labaxere, calabaceira, isso, acesse esse lugar, acesse o que já foi conquistado, tome posse daquilo que já foi conquistado na cruz para você. Você é livre, você vai viver o sobrenatural, você vai viver a boa, perfeita vontade do Senhor para sua vida, para sua família. Tome posse, ora, labaxere, andalabás. A sua presença basta, Senhor, a sua presença basta, Jesus. Espírito Santo, o seu amor é suficiente, a sua paz é suficiente. Ora, labás, labás. Quantos podem sentir a presença do nosso amado Jesus? Ele vive, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Que toda imagem deturpada do Senhor que caia por terra em nome de Jesus, que você consiga enxergar Jesus de verdade. Quem Ele é, o quão poderoso Ele é, o quão perfeito Ele é, a bondade de Deus. Receba Jesus essa manhã, receba o seu amado, abra o seu coração como nunca antes, sabe? Abra o seu coração, crie expectativas. É você e Ele, é você e Ele, é você e Ele, é você e Ele. Ora labás, xerenda labalabás. Ora calabalabás, xerenda labás. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Bom dia a todos, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso primeiro dia. Para quem não sabe, a gente viveu algo muito especial durante a pandemia, que foi os nossos devocionais. E desde então, eu recebo inúmeros testemunhos até hoje. Quando eu vou nos lugares ministrar, as pessoas compartilham comigo: poxa, Gabi, eu comecei a fazer devocional depois daquele tempo que a gente teve. Então eu fico muito feliz, grata ao Senhor,
E estou aqui com muita humildade no meu coração, gente. Eu não sou uma pastora, não sou aquela pessoa da palavra. Mas eu quero que vocês me enxerguem como uma amiga que está aqui com vocês, que vai estar aqui com vocês 21 dias fazendo esse devocional, 21 dias fazendo esse propósito. E hoje também começa o nosso propósito. Mas vamos lá. Tá com a sua Bíblia já aí? Pessoal, eu vou tirar os comentários, no final eu volto, tá bom? Todo mundo já tá com a sua Bíblia? Já começa a falar aí, já tô com a minha Bíblia aqui, Um cafezinho pra anotar, uma caneta. Vamos lá. Todo mundo tá pronto? Todos prontos? Eu vou tirar aqui um pouquinho os comentários, tá? E no final eu volto. Então vamos lá. Hoje o nosso devocional, ele vai ser baseado, né? E a gente vai pegando vários trechos bíblicos na música que vai ser lançada hoje, na És o Amor. Primeiro eu quero compartilhar um pouco com vocês como que ela nasceu. Ela nasceu em 2020. Em 2020, eu me juntei com pessoas para compor. E aí eu comecei a mostrar tudo que o Senhor estava falando comigo durante aquele tempo. Por que ela é uma música especial? Porque ela é muito verdadeira, ela é muito íntima, né? Então, ela é uma das músicas mais íntimas que eu já escrevi para o Senhor. Então, eu vou compartilhando. Eu separei aqui, se você quiser anotar, tá? Separa aí o seu caderno, sua caneta. Se você quiser anotar, a gente vai abrindo a Bíblia juntos, tá? Então, o nome da música é És o Amor. E aí ela começa assim, se você quiser ir anotando as frases, ela começa assim: cercado em meio a vozes, anseio por tua voz a me chamar. Ela começa assim: cercado em meio a vozes, anseio por tua voz a me chamar. E aí o texto de referência, eu quero que vocês abram agora em João 10, 27. Vou esperar você abrir aí a sua Bíblia. Ó, vamos lá? João 10, 27. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu os conheço, e elas me seguem. Quantas vezes a gente já não se sentiu rodeado por tantas pessoas? Às vezes nós estamos num ambiente com muitas pessoas, a gente não tá sozinho, mas ao mesmo tempo a gente se sente sozinho. Quantas vezes, não sei se você já se sentiu assim, mas eu já. Rodeado por muita gente, mas ao mesmo tempo precisando ouvir apenas uma voz. E talvez esse ano tudo que você precisa é ouvir a voz certa. E aí a palavra do Senhor nos diz que Jesus falando, né? As minhas ovelhas me ouvem a minha voz, eu os conheço. E elas também me conhecem porque elas me seguem. Então, assim, entende que tudo faz parte do quanto você conhece a voz de Deus. E não é somente assim, poxa, Gabi, eu nunca ouvi a voz audível de Deus, não sei como isso funciona. Mas assim, a voz de Deus, a palavra de Deus. O Senhor nunca vai te direcionar ou falar algo com você fora da palavra de Deus. Algo que não seja um princípio dele, que não seja a vontade dele. Então, quanto mais você mergulha na palavra de Deus, quanto mais você mergulha nele, você conhece a voz de Deus. E então você não é distraído por outras vozes. Você pode estar cercado por muitas vozes. Hoje a internet é um lugar de muitas vozes. Todo mundo fala. E todo mundo pode falar o que quiser. Hoje nós vivemos numa sociedade que todo mundo fala. Todo mundo se sente no direito de falar sobre tudo. Né? Eu, por exemplo, prefiro não falar sobre determinadas coisas porque não tenho propriedade. Sobre aquilo que eu tenho propriedade eu falo. Mas nós vivemos numa sociedade que todo mundo fala sobre tudo. E todo mundo fala o que quiser também sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Então, se você não conhece a palavra de Deus,
Se você não conhece a voz de Deus de verdade, qualquer pessoa pode te enganar. Qualquer pessoa pode dizer algo pra você e você, então tá bom. Não, mas nem é isso que tá escrito na Bíblia. Não, tá bom. Tá bom. Então assim, reconhecer a voz certa. Que esse possa ser um tempo que você tenha prazer da palavra de Deus, tenha prazer em conhecer ao Senhor, porque quanto mais você o conhece, mais você desfruta de quem Ele é. Então, quando vier qualquer palavra sobre a sua vida, você vai saber reconhecer. Não, isso não é o Senhor, não é quem Ele é. Ou, sim, é Deus. Essa voz é do Senhor, essa palavra é de Deus, porque eu conheço Ele. Então, no fim dos tempos, né, o anticristo ele vai vir para enganar geral, todo mundo. E se você não conhecer plenamente a vontade de Deus, os princípios de Deus, o caráter de Deus, como Ele se move, quem Ele é, qualquer pessoa te engana. Qualquer discurso bonito pode te enganar. Então, que possa ser um tempo de alinhamento. Sabe, Senhor, eu anseio ouvir a sua voz e te seguir. Não passar à frente do Senhor. É seguir o Senhor. Não é, não, peraí, Jesus, peraí que eu sei o caminho, eu sei um atalho. A gente tem essa mania, né? Não, Jesus, eu tenho um plano, se eu te falar o plano que eu tenho, ele é sensacional. Ele começa assim e depois, o checkmate é isso, aí depois eu venço assim. Só que os planos do Senhor são perfeitos, né? Na nossa pequenez, a gente sempre pensa assim, né? Nossa, vai acontecer. E eu tô falando de mim também, né? Às vezes a gente vive situações na nossa vida que a gente fala assim, não, mas nossa, imagina se acontecer assim, depois assim. Senhor, vai ser perfeito. E Deus sempre tem muito além. Então que possa ser um tempo de que você possa conhecer o Senhor, se alinhar nisso e reconhecer a voz do seu pastor, Jesus. Aí vamos para a próxima frase da música, né? A primeira frase é: cercado em minhas vozes, anseio por tua voz a me chamar. E aí depois eu canto assim: revelas quem eu sou quando eu estou aqui a te olhar, a te olhar. 2019 foi um ano de uma reconstrução de Deus em mim, assim. E foi um ano de muita intimidade e identidade. Tanto foi o ano que eu gravei a música Diz, né? Diz que amado sou. E foi um ano do Senhor me dizer quem eu era. Só que um erro que a gente comete é esperar conhecer a nós mesmos olhando para outras pessoas ou olhando para nós mesmos, né? Tipo assim, não tem como. Então eu quero que você abra aí sua Bíblia em Gênesis 1, 26. Vou esperar vocês abrirem. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. E aí confirma depois, a imagem de Deus, o homem e a mulher os criou. Então percebe que é como se você estivesse de frente para um espelho. Só que nesse espelho você não vê o seu reflexo, mas vê o Senhor. Né? Tem até algumas imagens na internet que é tipo assim, um gatinho aqui e um leão no espelho. Então assim, o que a gente precisa entender? Que não tem como você descobrir a sua identidade, quem você é, quem você nasceu para ser, olhando para você mesmo. Tendo as suas referências como espelho. Porque você vai ver suas fraquezas, quem realmente você é. Então, assim, as suas incapacidades. Então, assim, não, mas eu não consigo. Lembra quando o Senhor chamou Moisés e a primeira coisa que ele fez foi olhar para ele?
Senhor, mas eu não falo bem. Senhor, eu não sei fazer isso. Senhor, eu não sei o quê. Eu. O seu eu não importa. O seu eu não é importante nessa hora. O que é importante é você olhar pro Senhor. Não é olhar o seu reflexo, olhar os seus medos, os seus fracassos, né? Tudo que você é, né? Todos os seus erros. Não, é você olhar para Cristo e dizer, Senhor, eu preciso que a sua imagem seja revelada para mim. Por isso que ninguém pode fazer isso por você, entende? Eu não posso te falar, olha, Jesus é assim, olha que legal isso. É como experimentar uma comida nova. Eu não posso falar assim, nossa, essa maçã aqui é muito gostosa e você nunca comeu uma maçã. E eu falo assim, a textura dela é muito gostosa, ela é incrível. Você vai falar assim, tá, legal. Mas você nunca provou de verdade. Você não tem a sua experiência. Então não tem como você ter a consciência de quem você é, continuando olhando para você. Ou muitas vezes, pior ainda, olhando para outras pessoas. As pessoas vão falhar, entenda isso. As pessoas vão falhar. Elas não são perfeitas. Elas podem até ser uma inspiração para sua vida. Eu tenho pessoas que me inspiram em várias áreas, mas ela não pode ser o foco da sua vida, porque o dia que essa pessoa errar, né? Quantas pessoas que já se decepcionaram dentro da igreja? Não, porque eu era da igreja, Gabi, o meu pastor me decepcionou, um irmão da igreja me decepcionou. As pessoas vão errar. Isso é natural. Isso é natural. Só que a tua referência maior, a tua maior influência não pode ser uma influência da internet. Não pode ser um cantor, não pode ser, gente. Até porque aqui na internet é só os melhores momentos. É só os melhores momentos. Então, assim, a sua maior referência é Cristo. Então, olhando para um espelho, e sempre imagina isso, olhando para um espelho, em vez de ver o seu reflexo, ou o reflexo de outra pessoa, você tem que enxergar Jesus. Quem Ele é. E aí você vai descobrir dia após dia que não é o que você faz. Ah, não, é merecimento, porque essa pessoa é assim. Os meus esforços, né? Tem até uma música da Tamires Garcia que ela fala, os meus esforços não te compram. E isso é uma verdade. Você não tem como comprar a Deus falando, não, mas eu sou uma pessoa que oro 2 horas por dia, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa... Isso é, com todo respeito, e coloca amor nas minhas palavras, não faz mais do que a sua obrigação. Ter uma vida de oração e de jejum, gente, não é sobre o Senhor, é sobre matar a nossa carne. Os nossos erros, o nosso pecado, porque se não deixar, nós somos podres por dentro. O pecado tá aí todo dia. Então, assim, isso é por nós. Se a gente não fizer isso por nós, a gente vai pecar, errar, falhar e a gente fica distante de Deus. Então, assim, isso não compra Deus. Só que isso traz uma revelação do céu e real sobre a tua verdadeira identidade. Então, nessa parte da música eu canto, revelas quem eu sou quando eu estou aqui, né, na presença a te olhar. Então, quando você contempla, quando você admira, quando você passa tempo olhando para Jesus, você começa a ter a revelação de quem você é. Entende? Então, o tempo que você passa aqui no devocional, no seu dia a dia, é o tempo de você descobrir quem você é, e isso não tem preço, tá? E quanto mais tempo a gente passa longe do nosso Criador, daquele que nos criou, daquele que nos formou, mais longe a gente fica do nosso propósito de vida real. Porque o Senhor não pode cumprir aquilo que Ele realmente tem para nossa vida enquanto a gente não entender a nossa verdadeira identidade. Porque Ele é um bom Pai, entende? Enquanto você não amadurece o suficiente, é como uma criança que começa a se alimentar e tal. O pai, ele vai sempre identificar o momento certo para evoluir, certo? Ah, se ele não come uma maçã, eu não vou dar uma carne. Se ele não consegue mastigar uma maçã, eu vou dar uma carne? Não. Ele precisa aprender primeiro a comer essa maçã, aprender a mastigar.
aí aos poucos, entende? Então, assim, às vezes você ainda não viveu todas as promessas de Deus para sua vida porque você não está pronto. E ele é um pai. E não é, gente, porque, ai, Deus esqueceu de mim. Deus não liga pra mim. Aí começa, né, as orações. Deus não liga pra mim. Deus não quer mais nada comigo. Não é isso, gente. Nós precisamos amadurecer, sabe? Parar de ser criança e dizer, e começar a amadurecer. A nos preparar para aquilo que Deus tem pra nossa vida. Então, muitas coisas que a gente ainda não viveu é porque a gente não tá pronto pra viver. Você não tá pronto, eu não tô pronta. Então, o que a gente precisa? Entender quem nós somos. Nossa identidade não é o que eu faço. Eu não sou a cantora para Deus. Eu não vou chegar no céu, gente, e falar assim, olha, Senhor, fui uma cantora, eu gravei várias músicas e tal. Não é o que eu faço. É quem eu sou quando ninguém vê. É quem eu sou dentro da minha casa. É quem eu sou para os meus amigos, para minha família. É quem eu sou. Entende? Porque se Deus tira a minha voz, quem eu sou? Se Deus tira aquilo que você usa para fazer o que você faz hoje, quem é você? Você não pode estar baseado nisso. Então, a sua identidade é um ponto muito crucial na sua vida. Então, essa é uma parte, né, da música. E aí, nós vamos pro refrão. Que é bem a minha cara. É bem a minha cara esse refrão. Aí eu começo dizendo, és o amor crescendo em mim. És o fogo que jamais se apagará. Eu até me arrepio, né? Que ela começa, és o amor crescendo em mim. És o fogo que jamais se apagará. É isso. É isso. E eu tava vivendo por muitos processos assim na minha vida. E quando eu escrevi essa música, eu queria no refrão só dizer isso. Que não importa o que aconteça, ele é o amor. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 3:12. A gente tá caminhando pro final, tá, pessoal? Eu tô correndo aqui porque sei que você tá se arrumando aí pra trabalhar. 1 Tessalonicenses 3:12. 1 Tessalonicenses 3:12. Abriu? Corre aí, gente. A palavra do Senhor nos diz assim, que se você não conseguir abrir agora, dá uma anotada aí no seu caderno, depois você abre com calma. Eu vou ler aqui junto com vocês. Que o Senhor, vamos lá, presta atenção, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes um para com os outros, para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vocês. Bonito isso, né? E é uma graça. Eu falo assim, às vezes eu fico assim, ai, Jesus, eu não te aguento, você é muito bonito, não aguento. E é isso, olha só. Então, eu acho tão bonito isso, que Deus, ele não tem um pouquinho de amor pra te dar, sabe? Tipo assim, ai, peraí que eu vou te dar uma migalha de amor. Deus não é isso. Não é que ele tem amor, ele é o amor. Deus é o amor. Ele é, entende? Não é que ele tem um pouquinho de amor pra te dar, um pouquinho, sabe? Ele, não, tem um pouquinho de emoção, tem um pouquinho de paz. Não, ele não tem um pouquinho, ele é. Entende? Ele é o amor. Jesus é o amor. Ele é o que você precisa. Ele é o amor. Então, só que ele é que faz crescer esse amor dentro de nós. Sabe aquela coisa assim, ai, Gabi, eu não... sei lá, eu não consigo sentir isso que você fala. Quando você fala sobre a presença, quando você fala de estar com ele, quando você fala de se relacionar com ele, tô sendo sincera com você, eu não consigo enxergar esse amor, eu não consigo. Mas entende que esse amor crescendo em nós, quem dá o crescimento é o próprio Deus. É o próprio Deus. Só que é aquela coisa, ele não dá mais daquilo que você não quer. Se você não tem fome, anseio por ele, ele não vai ficar transbordando algo em você de algo que você não deseja. Mas quanto mais você se coloca à disposição, quanto mais você se coloca rendido e diz, Senhor, eu me rendo.
Senhor, eu me rendo e eu quero mais. Senhor, eu quero mais do seu amor crescendo em mim. Eu quero mais do seu fogo. E é um fogo, gente. Não é simplesmente um sentimento que você sente no culto, sabe? De tipo assim, eu tô queimando por Jesus. Ai, que intenso, não sei. O que significa esse fogo? A gente vai ter um devocional só sobre isso. Que é sobre uma outra música também. Mas o que é esse fogo? Não é simplesmente uma palavra, uma língua estranha que você... Gente, esse fogo é o que aquece você todos os dias. É o que te mantém de pé. E sabe quando você passa por alguma adversidade, por algum problema? É isso que te sustenta, é o amor de Deus. É saber quem você é. Porque quando vier alguém falando alguma coisa pra você que é totalmente ao contrário, ou dizer que você não é capaz, que você não é um fracasso, que você nunca vai conseguir, você tenha certeza. Porque você não vive baseado pelo que as pessoas falam sobre você. Quando você olha as notícias e fala assim... Meu Deus, não tem mais esperança para esse mundo. O mundo tá... E realmente, né? O mundo tá cada vez mais um lugar difícil de se viver. Mas você não se baseia nisso. Você tá aqui, mas você não é daqui. Sua realidade é outra realidade. Então você vive pela fé. Você vive crendo no poder de Deus. Então é isso que é a tua base, né? Então ele é o amor crescendo em mim, és o fogo que me aquece. O amor que começa a ganhar forma, que te molda, que te ensina. És o amor crescendo em mim. Entende que é sempre mais? É sempre mais. Gente, vamos parar de colocar Deus numa caixinha e falar assim, tá bom, Deus, tá bom. Sabe aquela coisa assim? Não, Gabi, já tá bom. Eu já tô milhões de anos na igreja, já tô na igreja há 15 anos, sabe? E vive num raso. E lógico que o raso é um lugar confortável, gente. Claro que é, né? Mas é um limitador. É você colocando um limite pro agir e pro poder de Deus na sua vida. Então, esse é a primeira parte do refrão e a segunda parte é: eu sei que tens muito mais. Leva-me no mais profundo do teu ser. Eu sei que tem muito mais. Leva-me no mais profundo do teu ser. Então, o que isso significa? Eu vou ler um trecho aqui de Ezequiel, que vocês conhecem, né? Ezequiel 47:5. Só anota aí, depois você abre com calma, tá? Ezequiel 47:5. Leva-me no mais profundo do teu ser. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que só se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando, né? Vocês conhecem esse trecho, né? Da visão de Ezequiel, do rio de Deus, que ele foi passando fase por fase, fase por fase. E o que isso quer dizer? Sempre vai ter mais. Entenda isso, anota isso, gente. Anota isso no seu caderno. Sempre vai ter mais. Sempre vai existir mais. Nós somos muito pequenos, né? E parece tipo assim, nossa, eu já vivi tudo em Deus. Mas sempre vai ter mais pra você viver. Só que é uma escolha que você precisa dizer, tipo, Senhor, eu quero mais. Eu quero mergulhar. Eu quero sair do controle. E foi um ano pra mim de muita entrega. Foi um ano de realmente se lançar. Porque eu vou explicar pra você, então. Na segunda estrofe, eu começo falando: prefiro então deixar tudo aos teus pés, eu rendo a ti, tudo a ti. É muito comum a gente pegar as nossos processos, nossas dificuldades, nossos medos e querer resolver com a força do nosso braço, né? Querer dizer, não, é assim, Senhor, não, deixa que eu faça, sabe? Não, Senhor, não, e se eu fizer isso? E se eu agir dessa maneira? E era uma época que eu tava vivendo um processo na minha vida que eu queria, sabe? Só que você sempre se frustra. Porque nunca dá certo. Pode dar certo por um momento, mas não é o real, sabe? Não é o perfeito de Deus.
E aí você se frustra, você, poxa, eu não consigo. Não é porque você não consegue, é porque você tá lutando com as ferramentas erradas, você tá lutando com a força do teu braço, né? E lá em 1 Pedro diz 5:7, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, né? Lançar, gente, não é tipo assim, sabe? Ah, te dou aqui, mas segura um pouco. Não, lançar é realmente jogar. É um ato de assim, Senhor, eu lanço. Lanço meus medos, lanço os meus temores, lanço essa situação na sua mão que eu não consigo resolver. Entenda que tem coisas, não estou falando das coisas que nós podemos fazer, né? Do possível, ninguém vai fazer, nem Deus. O possível, a gente faz. O devocional a gente faz, o jejum a gente faz, a oração a gente faz. O que tem que ser arrumado a gente faz, a organização a gente faz. Tudo que tá nas nossas mãos, que tem como a gente fazer, Deus não vai fazer. Mas o impossível, sabe aquela coisa? Sabe aquela situação da sua vida que, Gabi, só o agir de Deus? Então é Ele que faz. Gabi, mas não acontece. Gabi, não acontece. Eu tô com essa situação há muito tempo e não se resolve. Entenda que é o Senhor que faz. E aí vai para um trecho da música que é a mais especial para mim. E é algo que eu nunca falei aqui pra vocês, que eu vou abrir com sinceridade. E aí eu canto assim: e se a minha voz falhar, tu cantas para mim que eu sou teu, e tu és meu. Por que isso? Pra quem não sabe, eu já fiz uma cirurgia na minha voz. Fiz no ano logo depois do DVD, daquele primeiro DVD do Até Transbordar. Eu já cantei ele assim, quase zero de voz, eu tava num nível, assim, eu não tinha mais voz, não tinha, eu cantava assim, com o rim, assim, pegando toda a força que eu tinha. E assim, quando eu sentei pra fazer a cirurgia, a médica foi muito sincera, ela falou assim, olha, você pode fazer cirurgia e a sua voz voltar a ser normal, ou também posso fazer cirurgia e a sua voz nunca mais ser a mesma. E aí, como que você recebe uma notícia dessa? E eu já recebi muitas vezes, assim, né? Notícias de médicos falando, olha, tem um tempo aí. Olha, se você continuar cantando... Enfim, já recebi muitas notícias referentes à minha voz. E aí você fala assim, Senhor, como assim? Né? E eu cuido da minha voz, tenho uma fono excelente, maravilhosa. E ela, a Simone, foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, muito. Só que sempre foi um temor, assim, né? Eu operei, minha voz ficou... Graças a Deus a cirurgia foi um sucesso. Eu nem compartilhei isso na época, quase ninguém sabe, eu acho. Acho que é a primeira vez que eu compartilho isso com vocês, mas com essa música eu preciso dizer. E aí foi... Mas sempre foi um temor. Depois que você opera, você fica assim, meu Deus. Você sempre fica, né, preocupado. Tipo assim, meu Deus, eu posso perder a minha voz a qualquer momento. E aí foi, eu precisava dizer isso nessa música. Porque foi... Eu tinha um temor, assim, um medo muito grande. E aí um dia eu tava numa ministração e eu recebi uma palavra, assim, de um pastor que nem é brasileiro, ele não me conhecia e tal. E aí nessa ministração ele falou assim, do Senhor falando pra mim, né? Eu sei que você tem medo sobre a sua voz. E ninguém sabia disso. Ninguém sabia que eu tinha operado, ninguém sabia. Quando ele falou isso, tipo assim, sabe quando é aquela palavra que bate de frente, assim, com a tua estrutura, com tudo? Mas o Senhor falou, hoje eu derramo algo sobre a sua voz, assim. E aí foi falando detalhes que, enfim, é uma palavra minha do Senhor. Mas o que eu quero dizer com isso? Aqui eu falo da minha voz. Mas quantas vezes a nossa voz falha? Sabe quando você vai orar e você já não consegue mais falar nada? Eu já tive muitos momentos assim, gente. Como eu disse pra vocês, o Instagram é melhores momentos. Mas nunca ninguém vai te ver aqui na madrugada chorando e não conseguindo falar uma palavra pra Deus.
E muitas vezes eu estive assim. Muitas. Acredite. Muitas. Que não tem voz afinada que salve. Que não tem. Não tem. Então, assim, nesse momento em que a tua voz falhar, não se preocupe. Ele vai cantar pra você. Eu tô aqui. Tu és meu. E eu sou teu. O meu amado é meu. E eu sou do meu amado. Então, quando falhar, quando você chegar nesse nível de tipo assim, Senhor, eu não tenho mais uma palavra para poder te dizer, não tenha medo. Ele é o bom pai que vai dizer, ó, não precisa dizer, eu sei, eu tô aqui. Então hoje eu tenho essa palavra para você. Desfrute de quem ele é durante esse dia. E aí eu escrevi essa música. Pra quem não sabe, essa música já existe há 2 anos. Depois que eu escrevi essa música, tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu vivi. Vivi um processo assim na minha vida muito difícil, que eu nunca vivi antes. E às vezes eu conseguia ficar assim na madrugada. Prefiro então deixar tudo aos teus pés, eu rendo a ti. E eu fiz essa oração dizendo, Senhor, eu não vou lançar nada enquanto eu não tiver o seu sim. E eu esperei mais de 2 anos para lançar esse projeto. E o que a gente tá fazendo aqui hoje já tá no meu coração desde o início. Desde o início. Que era para fazer esse jejum com vocês de 21 dias, que eu era para fazer o devocional. E isso aqui para mim, gente, é um desafio muito grande. Quem me conhece sabe que eu sou pastora, enfim. Isso é um desafio para mim, estar aqui podendo compartilhar algo com vocês. É muito desafiador para mim. Mas o que eu quero te dizer é... Hoje, 5 horas, vai lançar a música. Eu não sei onde você vai estar, mas se você puder, coloca um fone. Não me assiste. Esquece que eu tô ali. O meu desejo para vocês é que vocês encontrem esse lugar. Que vocês amem esse lugar como eu amo. Por que a presença, Gabi? Porque eu vivi a presença nesses 2 anos como eu nunca vivi antes. Me desesperei na presença, tive medo. Mas quando você chega com medo, não tem como você permanecer com medo, entende? Porque o amor dele por você é tão constrangedor, é tão grande, é tão poderoso, que ele te pega no colo e fala, eu tô aqui. E esse amor te sustenta. Então que hoje, durante o dia, eu sei que você vai fazer no seu dia, no seu trabalho, na tua faculdade, onde você for, lembre que ele é o amor crescendo em você. E hoje, 5 horas, lança a nossa música, mas organize o seu jejum, se programe, coloque despertador para te ajudar a te lembrar que você está no jejum, para você não esquecer. Faça o seu jejum, sabe? Se programe. Mas antes disso, eu queria orar com vocês. Posso? Eu queria só cantar um trechinho dessa música pra gente selar tudo aquilo que a gente falou aqui hoje. Que a música És o Amor, que daqui a pouco vocês vão ouvir ela inteira. Se você estiver aí na sua casa, feche os seus olhos. Ouça Jesus. Ouça Jesus falando com você.
Anseio por tua voz a me chamar. Revelas quem eu sou quando estou aqui a te olhar. És o amor crescendo em mim. És o fogo que jamais se apagará. Eu sei que tens muito mais. Leva-me no mais profundo do teu ser. Prefiro então deixar tudo aos teus pés, eu rendo a ti, tudo a ti. E se a minha voz falhar, tu cantas para mim que eu sou teu, para sempre teu. És o amor crescendo em mim. És o fogo que jamais se apagará. Eu sei que tens muito mais. Leva-me no mais profundo de quem tu és. Oh Senhor, nós te entregamos esse dia nas tuas mãos, Pai. Nossa casa, nós selamos esse devocional, Jesus. É só o começo, Jesus, desses 21 dias que nós estamos aqui como família, como igreja, como filhos rendidos a Ti, rendidos no Teu altar. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Fala conosco, Espírito Santo. Fala com cada pessoa aqui, Jesus, que nós possamos desfrutar, que nós possamos já ter testemunhos hoje, Senhor, hoje. Fala conosco, Espírito Santo. Nós te amamos. Amém? Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa. Transborde, sinta Jesus hoje durante o seu dia, nos detalhes do seu dia. Vou fazer um post agora no feed. Eu quero muito que você compartilhe como foi o primeiro dia. E amanhã eu espero você às 6 horas da manhã aqui pra gente fazer o nosso devocional, orarmos juntos, declararmos a palavra de Deus. Eu tô muito feliz e honrada de poder viver isso com vocês novamente. Isso pra mim faz muito sentido. Então,